episódio do Manda Quem Pode. Seja quente ou seja frio, mas se posicione, né? É isso vai aí. falar hoje com... Eu sou Guilherme Schneider e a gente vai falar hoje com o Henrique Fellini. Seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Que legal tá aqui, hein? Seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Olha Exato, eu só. só não consegui terminar a frase, eu sabia que tinha um restinho. Não, Pra essa bio você. é Não foi pesada. nessa aula da Isso é catequese, forte. né? Porque isso é bíblico. É. Essa frase é bíblica, faltou essa parte da Eu faltei catequese. nesse dia da catequese, mas eu fiz. Eu também. Henrique, fala pra gente. Cara, é muito legal que vem no teu Instagram, a gente vê que tem muito posicionamento. Você tem lado, né? E hoje a gente tá vivendo um momento que tem muita gente chacoalhando aquela história da carroça vazia, né? Fazendo barulho sem conteúdo. E você tem um conteúdo, você tem uma linha e você tem uma filosofia, né, disso. Não é só tipo, eu tô falando aqui, eu tô balançando o meu ponto e ok, você tem um embasamento disso. Da onde que nasceu isso, cara? Delírios narcisistas. Não, brincadeira. É curioso escutar sobre si a partir dos olhos de outra pessoa. Sempre. Porque o que é ordinário pra gente é extraordinário pra outra pessoa, né? Isso que você tá trazendo é a minha vida. Aquilo que eu compartilho dentro das redes sociais, dentro da minha filosofia de criação de conteúdo, então traduza quem você é para dentro das redes sociais. Pronto. Se tá difícil, você tá fazendo errado. Se a tua produção de conteúdo, se estar ali tá muito desafiador, você tá tentando promover um engodo, um pavonismo, que talvez você não tenha o cálcio para sustentar isso na vida Tá real. ali pisando em ovos. Isso, e aí, beleza. Então, para mim, é tradução de quem eu sou, algo que não me fira como ser humano, para dentro dessa seara virtual, que por ser um ambiente digital tampouco deixa de ser real, é um espelhamento, mas num empratamento que seja palatável, que seja deglutinável por quem está do outro lado da tela. E este empratamento, então, é uma produção de conteúdo interessante. Acho que essa é a palavra mais nevrálgica. Tem que ser interessante. Hoje a gente está diante da economia da atenção. Então, quando eu vou fazer o meu conteúdo, eu penso, beleza, como farei para chamar atenção? Porque é tudo sobre chamar atenção. Estamos nas redes sociais, né? Caso você não saiba, é para chamar atenção. E então eu busco revestir aquilo com um sazon, sabe? Trazer algo visceral. Porque senão fica muito encoberto, né? Fica muito naquele famoso quem me conhece sabe. Mas quem é que me conhece? Quem é que me conhece? Meia dúzia de gato pingado? Então, o convite que se faz para ter uma filosofia dentro do digital é trazer das vísceras, que é da tua personalidade, que é intrínseco, faz parte de quem tu é, né? Oscar Wilde já dizia, seja você mesmo, todas as outras personalidades já têm dono. Então, trazer das vísceras para a superficialidade. O que é o de mais superficial que nós temos hoje? As redes sociais. Então, o que se encontra ali são fragmentos, recortes intencionais de quem eu sou, mas nada mais do que quem eu sou. Autenticidade. Autenticidade. Que é o que muita gente se perde hoje na hora de falar assim, eu quero começar a criar conteúdo, quero ir para a internet. Ocorre muito disso que você falou, a pessoa está ali pisando em ovos e às vezes ela consegue gerar um conteúdo que traz algum engajamento, traz alguma coisa, mas por não refletir de fato quem ela é, faz com que o resto não continue, né? Não dê prosseguimento naquilo. Poxa, fiz um super Reels, super legal, contou uma história bacana. Tá, mas e o restante? Porque do que você disse, tem uma coisa que você foi bem polido de não deixar passar, você também está exposto, né? Você está você está trazendo a autenticidade, você está trazendo a vida como ela é, está trazendo a cabeça do Henrique, o coração do Henrique, o visceral do Henrique, mas você também está deixando tudo descoberto para que as pessoas possam atacar a pessoa. E quando você falou a rede social, a internet é o mundo real, ela é. Na realidade, é essa. Se você ainda não entendeu isso, está atrasado. Mas boa parte das pessoas ainda usam ela como uma forma de se acobertar ou se encobrir para falar o que elas querem e que elas não teriam coragem se isso recaísse em cima da imagem delas, né? Pois é, vamos lá. Vamos primeiro por esse combustível que é a autenticidade. A galera se confunde autenticidade com criatividade. Criatividade é um bicho sazonal, vem e vai sem aviso prévio. A gente não pode contar muito com ela, né?
é selvagem, não é muito domesticável. Platão tinha a teoria do mundo dos sonhos de Platão, que diz o seguinte: tudo que a gente tem no mundo tangível foi idealizado, foi criado no mundo dos sonhos, no mundo das ideias. E que dificilmente um ser humano tem um pensamento criativo, originalmente criativo. Que a nossa responsabilidade, portanto, é nos tornarmos esse vassalo capaz de receber, esse receptáculo capaz de acessar, então, essas ideias e dar vazão a elas. Caso contrário, nessa urgência de ser executada, elas vão para outra pessoa. Por isso é importante a gente, quando tem esse acesso de criatividade, conseguir executar. Bom, já que a gente não pode contar com criatividade, porque redes sociais, produção de conteúdo é trabalho. Podemos pacificar isso? Totalmente. É trabalho, não é? Quem usa isso de uma forma como lazer, como hobby, é uma pessoa muito pobre, muito escassa de outros prazeres na vida, porque realmente ficar vítima do algoritmo dopaminérgico é algo muito castrativo e cansativo, exatamente. E tá deixando muito dinheiro na mesa. Então, vamos solidificar aqui que produção de conteúdo é trabalho. Quem trabalha com criatividade é artista. Aqui acho que não tem artista assistindo esse podcast, né? Tem pessoas que são empresários, empreendedores e no Brasil a arte não vende. O artista não é um bom adjetivo, não é um elogio. Exato. Então, a gente, na medida que não pode trabalhar com o insumo da criatividade, vai trabalhar com o quê, então? Com alguma coisa que não se esgote. A autenticidade. Ela não se esgota porque ela faz parte da nossa personalidade, que é constituinte de cada um de nós. Ocorre que esse papo não dá para ter com todo mundo. Porque as pessoas não têm personalidade. Tem adultos que chegam no limite do absurdo para evitar olhar para si mesmos. E aí são esses que performam no esgoto do digital, sobre camadas aí de máscaras para não serem tocados e não tocarem nada real. Então nada é perene, tudo é muito volúvel. Bom, que não seja o nosso caso, que nós não sejamos essas pessoas. E existe um abismo entre se expor e se posicionar. Eu nunca recomendo que alguém se exponha dentro do digital. Exposição é aquilo que correu a revelia, sabe? Um tiro que saiu pela culatra, um nude que vazou. Isso é uma exposição. Sangrar num mar de tubarões não é algo muito inteligente. Então, o posicionamento, por sua vez, é preservar aquilo que é íntimo, escolher recortes da tua personalidade, características que são inerentes tuas e maximizá-las para dentro dessa tela virtual. Assim compondo uma versão interessante, palatável, não excessivamente polida, porque isso não gera conectividade, isso afasta as pessoas, pode gerar até um ressentimento, aquilo que poderia ser admirável se torna inveja. E muitas pessoas cometem este erro de fazer uma persona excessivamente polida. Jung falava desse efeito sombra, né? De integrar a sua parte sombra e trazer, então, um posicionamento das tuas hipocrisias, de incoerências humanas, das mazelas de quem tu é, das misérias de ser uma pessoa de verdade. Pô, isso é super conectivo. E na medida que a gente entra em termos com isso, faz as pazes consigo mesmo. Por exemplo, eu conheço os meus demônios, eu sei dos meus pecados, já me perdoei há muito tempo, tá tudo certo. Ninguém me passa uma rasteira, ninguém me desmascara, ninguém vai tocar numa ferida que eu mesmo já não tenha servido numa bandeja de prata. Tem um vídeo recentemente que eu postei, o vídeo tem 7 minutos no Instagram. Pois é, um vídeo de 7 minutos dentro de um cenário de atenção escassa, como é o digital, onde nós temos aí segundos para chamar a atenção e reter a atenção das pessoas. Eu consegui reter mais de 800 mil pessoas para assistir este vídeo. Este vídeo está com 80 mil curtidas, mais de 7 mil comentários. Então, é um vídeo realmente robusto, é um vídeo de êxito. E este vídeo eu falo sobre a minha vida pregressa aí, de promiscuidade, de drogadição. Não é nada desconfortável. Não é nada que alguém vá me desmascarar. Então, é muito importante que a gente se pegue pelo colarinho e entenda quem a gente é, para depois, então, se expor neste palco digital. Porque o convite tem que ser não negar palco. Não dá para negar palco, principalmente o palco da nossa vida. E existe um palco hoje que é democrático, é gratuito de assumir, que é o do digital, do teu Instagram.
O meu palco hoje tem uma plateia de 246 mil pessoas. Caramba! Quando que eu ia conseguir fazer isso? Mensurável, E né, como cara? que Se você foi pensa esse isso em... começo seu aí? Você começou quando? Com o que você começou a ver assim, agora eu tô podendo falar mesmo, o meu posicionamento, ele tá sendo visto por várias pessoas, o pessoal gosta do que eu falo, as pessoas se identificam, porque eu acho que entra muito nisso. Você fala o que muitas pessoas gostariam de falar. E aí é onde as pessoas começam a te seguir. Uhum. Quando que você percebeu isso? Olha, eu nunca esperei. Eu nunca esperei que alguém me dissesse agora sim. Desde o primeiro dia que eu comecei a produzir conteúdo, obviamente, isso vai se arrojando, vai se elaborando, a gente vai contando com aparatos. Hoje eu tenho 16 pessoas que me auxiliam a compor a minha produção de conteúdo, a compor o meu posicionamento, a manter o ritmo, a constância, o volume. Aqueles vídeos, eles exigem bastante, eles são muito elaborados. Dá pra Meus ver que vídeos... tem edição ali, né? Exato. A minha proposta é que seja uma produção de conteúdo hi-fi. Não tão orgânica, e sim algo com muitos estímulos. Por quê? Porque sim, eu trabalho com autenticidade. Mas a autenticidade, sem essa estratégia revestida, é arte. E a gente já viu, né, que a arte não é muito negócio. Agora, a estratégia e a autenticidade, aí sim a gente está falando de marketing. E o que eu faço é marketing. Então, desde o dia 1, eu sempre tive a intenção de ser o rei da minha própria monarquia dentro do digital. Eu sempre brinco ali nos meus stories, isso não é uma democracia, a minha opinião é a única que importa. Veja bem, eu adoro vocês, sejam bem-vindos, senta, puxa uma cadeira, Mas aqui fica quem feliz. manda sou eu. Sou eu que mando. Sim. Agora, se você não Gostou? gostar, beijo, tchau. E aí que vem uma parte super interessante, porque, vamos lá, né? São 12 mais um anos produzindo conteúdo dentro do digital. E, gente, que loucura. Eu sou gay, né? Sou gay, de direita, sou bonito, alto, magro, sou feliz, sou cosmopolita, viajado. Poxa, que ódio desse cara. Eu tenho plena consciência disso, não tenha dúvida. Sou articulado, falo 5 idiomas. Pô, minha família gosta de mim, tenho amigos. Transo uma vez e outra. Pô, entendeu? Eu preenchi várias Bem caixinhas. sucedido. Não é? E ainda é de direita. E ainda Como assim? tá Como que vendo? pode gay ser de direita, gente? Então. Não dá pra entender. Eu não tenho a menor dúvida de que eu causo um frisson. Eu não sou ingênuo a ponto de pensar, não, tá tudo certo. Eu não sou quente nem frio, eu sou morno, tá tudo certo. Não, eu sei. O frisson, o buzz social que a minha presença, intencional ou não, pode gerar. Bom, dentro desses 12, 13 anos no digital, eu já fui muito elogiado e muito criticado, severamente criticado. Já li absurdos, que se eu não tivesse muito bem calçado em 15 anos de psicanálise, eu com certeza teria isso, assim, frases, palavras, textos que teriam quebrado uma pessoa. E, de certa forma, quebraram algumas partes, mas tudo certo, eram partes que precisavam talvez ser quebradas para poder estar aqui hoje com vocês e me sentindo muito tranquilo, muito confortável. Bom, eu percebi que o elogio me levava ao paraíso. Nossa, realmente, eu sou um alecrim dourado, eu sou perfeito, sou maravilhoso. E a crítica me enterrava no inferno, na mesma proporção. E assim, de 10 elogios, tinha uma crítica, mas o que pega é a crítica. A crítica, com toda certeza, o nosso cérebro é todo voltado para o que é negativo, né? E vamos lá, isso aconteceu no mesmo dia. De manhã um elogio, de meio-dia uma crítica, e aí quem que você é diante disso? Eu ficava muito escravo, muito refém dessa percepção alheia. Então, eu entendi, quando eu decidi que eu ia continuar, que eu acho que a resposta à tua pergunta é essa. Não quando começou, porque começou no dia que eu quis que começasse, no primeiro dia. Agora, quando eu decidi que eu ia permanecer, que isso seria a minha proposta profissional, que eu ia estar no mundo dessa maneira, que era assim que eu me relacionaria com as pessoas, que era assim que eu ganharia dinheiro, aí eu entendi, tá. Então vou ter que me paramentar, vou ter que me instrumentalizar da coraça que exige para isso, porque não vai dar. E aí me empenhei num processo de construir a mim mesmo, por mim mesmo. E aí fui de psicanálise a consagrar ayahuasca, a fazer processo Hoffman, a imersão de PNL, olha, centro de espírita, campo de budista, todas as dimensões possíveis foi trabalhar. Eu posso imaginar, eu posso abrir universalista. E me consolidei, uma rocha sólida do meu posicionamento.
que tanto é uma rocha sólida, eu sei de onde eu parto, eu sei onde estão as minhas raízes, eu sei para onde eu volto, quanto uma bússola norteadora, eu sei para onde vou. Então, nem tudo que está na mesa, nem toda oportunidade que se apresenta é uma opção. Sim. Eu consigo tornar um conteúdo errático em algo mais coeso, acertar aquilo que eu queria, me comunicar com quem eu queria, estar aqui com pessoas como vocês está muito vinculado ao meu universo de marca. E aí eu comecei a observar, a partir dessa anamnese mais consciente, da onde vinha o elogio e da onde vinha a crítica. Se o elogio viesse de alguém que é pífio, assim, não vai além da página 2, pô, não é um elogio que eu posso pegar. Não tá valendo. Ele não me paga. Se a crítica vem de alguém que construiu uma coisa que eu ambiciono, que tem um currículo, que tem robustez, que tem envergadura, eu penso, talvez aqui eu deva parar e recalcular a rota. Santo remédio. Ficou levíssimo. Hoje eu leio os elogios, eu leio as críticas, me auxilia a ter alguma dimensão de como os outros estão entendendo isso, mas seria o quinto ou sexto elemento que me faria pensar em mudar alguma coisa, seria o elogio ou a crítica. Então, assim, um belíssimo de um foda-se. Um belíssimo de um foda-se, inclusive para o elogio. Mas legal, desculpa te interromper, mas legal que assim, você deixou muito claro toda a base que você teve que construir para ter essa segurança. Porque quando a gente vê a pessoa sem cara na internet, fazendo uma crítica para alguém que está começando, e hoje a internet está com muita gente jovem começando, muita pessoa que fala assim, eu vou ganhar dinheiro na internet, porque é lugar de ganhar dinheiro, porque qualquer um vai lá e conversa, e fulano viralizou e está ganhando dinheiro, é blogueirinha, e toda essa cultura mística que a gente já tem. Quando a pessoa começa a construir, começam a vir essas porradas, e a grande maioria não entende que o que você acabou de citar é uma construção que faz parte do business. Ela faz parte do negócio, porque o business ele também contempla cuidar da pessoa que está ali, que está aparecendo, que está oferecendo opinião, que está se posicionando. E então, aí, essa crítica, às vezes, sem rosto, já é o suficiente para alguém rever tudo. Mas daí tem que parar mesmo. Exatamente. Mas, assim, hoje não dá para negar. A gente tem a maior parte das pessoas que elas não estão paramentadas do jeito que você acabou de expor. Nem para a vida offline, muito menos para online, que é a terra de ninguém. Dificilmente alguém te xinga na rua. Você não sabe. Agora, no Instagram, As pessoas é muito têm fácil. vontade de fazer No isso. TikTok, nossa, mais ainda. Então, quando você traz todo esse relato de, olha, eu cuidei disso, o meu negócio ele não é só o videozinho que vocês estão vendo no final, eu acho que você está fazendo um alerta muito bacana para quem está trabalhando, para quem quer trabalhar com isso. E, assim, você tem que cuidar de você, porque quando a gente está falando de internet, a gente está falando de uma válvula de entrega e de furto de dopamina. Total, ela te joga para o céu, como ela te joga para o chão, como qualquer droga. E a maior parte das pessoas não tem esse conhecimento. Na cabeça delas, as drogas que a gente escuta falar são outras, né? A gente vai pro álcool, cigarro e as outras que a gente não vai citar para não dar problema com o vídeo. Mas é isso que a gente escutou. É isso que a maior parte das pessoas escutaram. Agora, pouquíssima gente sabe que essa dopamina fácil, ela é uma droga extremamente poderosa. E você trouxe um exemplo muito bom. Tanto da psicanálise, do que você foi estudar, do que você foi se estruturar para seguir no mercado que você atua. Não é um playground, só eu ligo a câmera e faço. Não é só... Lógico, tem que se expor. É estratégico, né? Mas a gente tem que pensar quando a gente fala para as pessoas, tem que se expor. Eu gosto muito de falar assim, você recomendaria para uma pessoa, vai lá, mete a cara, sabendo que você tem um psicológico para aguentar? E aquela pessoa, ela quebraria se ela quebrasse a cara? Baita pergunta. Entende? Caramba. Se a produção conseguisse me dar um papel e uma caneta, eu agradeceria muito, se isso é possível. Porque abre muitas abas na minha cabeça e eu quero compartilhar e acabo não tendo manuseio de tudo isso. Mas vamos lá. Mas você entende o que eu quis te dizer com esse ponto? É aquela coisa assim, chega uma pessoa para você e fala assim, Rick, cara, aconteceu tal coisa na minha vida e aí você é um cara, resolvido, que deu para ver que você é super. Você pega e fala, quer saber? Larga tudo, começa de novo.
E aí você sabe que aquela pessoa ela não tem base para isso. É uma pessoa que foi e voltou 10 vezes, insegura, tal. Aí você pega e você dá esse conselho para essa pessoa, sabendo que quando ela fizer isso, de repente ela vai se ver jogada no meio da rua. Vamos lá. Vamos começar pela ideia da internet ser terra de ninguém. Muito obrigado, querido. Da internet ser terra de ninguém. Depende. O nosso mundo é do tamanho do que a gente compreende. Concordam? Por exemplo, se uma árvore cai agora na Amazônia e a gente não tá lá para testemunhar, isso não tem impacto nenhum. Será que essa árvore caiu de Criança que verdade? não come doce. Não sabe do que Não sente sabe, falta porque exatamente, nunca não viu. tem o paladar. É. Então não sente, não sofre, não tem o prazer, não tem nada. O meu mundo na internet é do tamanho do que eu alcanço. E aquela terra é minha. Pelo meu posicionamento, pela minha firmeza, pela constância, pela reincidência naquela bandeira, naquela ideia, naquele ideal, naqueles valores inegociáveis, eu atraí pessoas semelhantes. Poxa, e é muito bom. Eu sou muito a favor da pluralidade. Eu acho que isso é esse mosaico que nos torna ricos enquanto humanidade. Mas quando a gente está falando em construir o nosso próprio ecossistema, é muito prazeroso conversar com os nossos, se relacionar com os nossos, consumir dos nossos, produzir para os nossos. Então, dificilmente entra ali na minha terra alguém que... Forasteiros. Um forasteiro, exatamente. Recentemente entrou uma menina querida. E, enfim, ela assumiu que era terra de ninguém. E eu acho isso um grande erro. E, bom, se é terra de ninguém, então façamos terra de ninguém. Gente, olha que caso legal isso aqui dessa menina. Olha o que ela me escreveu. O que vocês acham? E pronto. O perfil da menina foi derrubado. Cyberbullying? Sim, sim. Desproporcionalidade? Não sei. Sim. Não é terra de ninguém. Porque a tua própria comunidade já vai lá e te defende. Você nem precisa falar nada. Isso não é algo de tendência digital, isso é as princípio pessoas, humano. isso, Nós queremos pertencer, nós somos seres de comunidade, isso é intrínseco, é empírico da experiência humana pertencer. Pertencer aqui a conceitos que forjam uma comunidade, a comunidade se preserva tanto quanto indivíduo, quanto coletivo. E o que aquela menina representava era uma ameaça aos conceitos que estavam sendo protegidos ali, promovidos ali. Que a ameaça é um fator de unidade, né? Para qualquer comunidade. Completo, senão, principalmente no Brasil, não concordamos, nós não buscamos concordar, nós concordamos em discordar da mesma coisa. aí Então, se une. que seja essa liga. Maravilha. Sim. De outro lado, é muito difícil encontrar pessoas dispostas e disponíveis. Ou a pessoa está disposta, e por estar disposta, um adulto disposto, não está com disponibilidade para nada. Já foi ocupado, ele já está servindo a alguma causa. Se a pessoa está disponível, um adulto disponível a essa hora do dia, não está disposta a nada. Então, como nós diríamos no Sul, está de varde, não está fazendo nada, não vai fazer nada. E não estão nem sequer consigo. A internet promoveu muito esta busca do olhar do outro. Nós somos ou estamos em relação a algo ou alguém, então vamos buscar esta validação, este like, essa curtida, esse compartilhamento. Ok, isso é importante. São balizadores, são métricas da vaidade, mas a gente não pode ascensionar aqui. Não seja vaidoso, isso faz parte do seu Mas você constituinte. tem que saber, você tem que ter uma régua. Como que o meu conteúdo está sendo aceito? E a partir disso. Exato. O mundo tem número, né? Exato. Se elegem Exato. pessoas por Exato, votos, as exato. pessoas acumulam dinheiro são números, Então, né? Mas isso tem que ser sustentável. É. Tem que ser algo que o outro valide, consuma, goste, pague, mas que tu tenha para dar. E aí é onde eu me refiro que as pessoas chegam ao limite do absurdo para evitar olhar para si mesmas e não sabem o que tem para dar. Não fazem este mergulho dentro das profundezas de si mesmo e voltam de lá com aquele tesouro que cada um de nós tem para entregar, que é muito singular. Mas para isso tem que entrar em confronto com um monte de coisa ruim. Com a nossa mediocridade, com a nossa mesquinhez, com a hipocrisia, com a nossa grosseria. E aí tem que fazer as pazes com isso. E de forma alguma, obrigado pela ideia de que eu sou uma pessoa resolvida. Meu Deus, não, eu me degladio comigo mesmo dia sim, dia Natural. natural. Mas você concorda que você está vários passos à frente? E é natural. Essa espiral de evolução, ela é natural. Então, a pessoa vai se frustrar, vai se quebrar, vai recomeçar, vai se lascar. É natural. Volte. Boa sorte. O ser humano é adaptável, é camaleônico. Levante-se de novo.
Inclusive, na minha bio tem, além da frase seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito, tem a outra, levanta-te tu que dormes. Tu que dormes dentro de ti mesmo. Sim. Levanta-te tu que dormes aí. Os elogios que eu recebo, muitas vezes vem o seguinte: ai, que legal, que você é um gay de direita, né? Família, pátria, Deus, uou. Realmente são valores que são perenes dentro de mim. Esta mesma pessoa provavelmente vai dizer que se eu me entregar para a religião, Deus vai me curar. E aí, pô, o elogio, essa pessoa me elogiar ou me criticar, eu não tô nem aí. Então, essas pessoas são transeuntes. Essa validação é transeunte. No fim do dia, tudo eu comigo mesmo. Sim. Por isso que eu sigo de acordo com uma frase muito, assim, muito emblemática, que é preferível que a gente desagrade o mundo para agradar a própria consciência, para ser fiel à própria consciência, do que traia a própria consciência para agradar ao mundo. Porque o mundo vem e vai. Então, o que eu digo para as pessoas, que os meus mentorados vêm em busca disso. Henrique, eu quero botar a cara a tapa. Como é que eu faço? Falo, olha, vá apropriado daquilo que tu tem. Então, entre em termos. Seja honesto consigo mesmo, brutalmente honesto. Saiba, olha, vou daqui até aqui. E dentro dessa limitação, trabalhe dentro da tua limitação. Invariavelmente, essa limitação vai ser expandida e cada vez mais o nosso universo de marca vai ocupar um espaço maior. A fatia do bolo vai começar a ser maior. Quando eu morei na Polônia, eu fui visitar Auschwitz. E aí, dentro de Auschwitz, tem uma ala que é uma ala de celebração a Viktor Frankl, que foi um psiquiatra, foi discípulo de Freud, que ficou lá por 4 anos e na sua estada ele criou a logoterapia, que é uma ciência que se desdobra até hoje, vastamente utilizada, que defende que quem tem um porquê suporta qualquer como. A gente tem uma versão atualizada disso na modernidade, que é daquele livro Comece pelo Porquê. As pessoas têm muito o seu o quê, tem muito o seu como, mas o porquê falta, escapa a mão. Então, eu sempre promovo isso. Essa é a minha devolutiva. Olha, tu tem o teu porquê? Tá claro pra ti? Eu tenho o meu porquê. O meu porquê é gerar riqueza através da comunicação. Enquanto eu estiver promovendo riqueza, ou enquanto eu não promover riqueza o suficiente, elogios, críticas, toda a turbulência do processo é natural, faz parte. Então, fique firme, que vai dar certo na medida que tu conseguir. Sim. A gente tem que ter um certo tesão em conseguir cada vez mais, tem que ter brio nesse movimento aí de conseguir cada vez mais. E Deixa hoje... Deixa eu só pedir para você Vamos puxar lá. esse pano aqui Tô entusiasmado. para revelar um item que o nosso patrocinador mandou aqui para a gente apresentar. Posso? Fica à vontade. Tô me sentindo, sabe aquelas bailarinas do Faustão? Trrr. Uau, que legal, Capitão América! Por isso que eu falei se você gostava de cultura pop. Cara, a gente tem aqui, ó, Legal isso aí. um escudo, uma réplica do escudo do Capitão América, assinado pelo Chris Evans, Caraca! autografado. Que massa! Quer pegar? Pesado. De verdade, tamanho real. 1 para 1. Tem a alça para colocar atrás. Dizer que aquele homem pegou nesse negócio. Que massa! Legal, né? Olha. Muito bacana. Certificado, atrás tem um selinho ali, ó, que mostra que ele é certificado, que foi o Chris que assinou. Tem um QR Code que quando você põe o celular ali, ele joga para um site, como todos os itens da Prime Collection. E isso está disponível à venda lá no site. Está aqui nos comentários o link dele. Quem quiser adquirir, tem em casa, na sua coleção, ou andar por aí, como eu andei hoje quando eu saí da... Eu parado assim no elevador com ele, né? Lembra a cena do elevador? Claro. Se eu fizesse isso é um prato cheio pra esses nerdolas, eu curto demais. Legal, Talvez né? eu roube uma coisa meio cleptomaníaca da minha parte, eu vou levar no bolso, que ninguém A gente vai perceber, conseguir né? te ver de longe, assim. Ah, você acha? É. Eu sou rápido. Um cara da sua altura andando, pode ser que te confundam. Se quiser tirar de mim, daí eu posso dizer, olha que homofobia. Vai ficar bem desagradável isso, né? Tá, melhor não. Pode deixar. A gente vai chamar o Loyola. O Loyola é nossa segurança da Marvel. Cuida de casos, assuntos, né? Internos e interestelares. Né? Mas é isso, galera. Vários itens da Prime, principalmente ligados à cultura pop, estão aqui nos comentários fixados. É isso aí. Voltando, Poli. Agora voltando, e o que você acha, a gente falando sobre isso, posicionamento, desses influenciadores, que a gente vê que tem milhões de influenciadores que não se posicionam?
que eu quero falar na parte de se posicionar a respeito da política mesmo, porque a gente vê que hoje a gente está, né, com a nossa política aí, com vários escândalos, e aí você vê que muitos artistas que têm esse poder de influenciar pessoas não fazem nada. O que você acha disso? Duas frentes. Não tem como tirar de alguém o que ela não tem pra dar. Muitas vezes as pessoas não sabem nada. Não foram além da página 2. E aí, realmente, pedir algo mais denso é pedir demais. O brasileiro... Apenas 8% da população brasileira é capaz de interpretar texto. Ou seja, conseguem ler, Sim. mas não conseguem ligar os pontos. Isso acontece por conta disso. Para ser influenciador não é preciso nenhum curso, nenhum Sim, diploma, sim. nem nada. Basta ter um celular. Como para ser político, né? Exato. Como que nós vamos cobrar de alguém o que ela não tem para dar, o que essa pessoa não tem para dar? Mas e os artistas que você vê que ali estão ali? Você sabe que eles... A gente sabe que eles têm um lado, né? Você acha que eles não querem se... Eles não querem se sujar, eles não querem se... como que é? Se comprometer com algo, porque depois vão vir cobrar? Você sabe que a galera da internet vai e fala, né? Hoje a gente vê a Angélica, o Luciano Huck, né? Que na época, quando o Lula lá estava, né, nas eleições passadas, que eles estavam fazendo L. Aí, depois que aconteceu tudo o que aconteceu, você não vê eles falarem mais nada. Pois é. Se a gente quiser encerrar o assunto rápido, a gente vai... Vamos eleger que são mau caráteres. Realmente é calçado no mau caratismo. Nós sabemos que eles sabem que nós sabemos que eles sabem. Nós sabemos onde isso se alimenta, qual é a Por quê, teta né? que se mama. É. Nós sabemos exatamente isso. O nível por quê, né? de acesso à informação que hoje nós temos nos permite desvendar esse romantismo sobre os artistas. A gente entende exatamente quem é que está pagando essa brincadeira. Sim. Mas, se a gente quiser puxar pelo fio do novelo, vamos entender o quê? Eles têm uma crença muito forte. Vamos umas páginas atrás aqui, vamos dar uns passos atrás. Existe um sociólogo italiano chamado Gramsci, e ele falava o seguinte: o poder não se conquista exclusivamente pela força, e sim pelas ideias. Então comece a pulverizar essas ideias nos lugares, na manjedoura dessas ideias. No teatro, no cinema, na TV, nas salas de aula. Que são espaços majoritariamente ocupados amplamente, profundamente pela esquerda. Porque a direita passou muito tempo resolvendo a vida, resolvendo o país, gerando economia, gerando emprego. Passou muito tempo fazendo coisas que, na nossa cabeça, era óbvio que isso ia ter resultados validados e que as pessoas iam entender, aqui é o mundo real. Mas não. Enquanto nós estávamos fazendo isso, a esquerda estava disseminando a sua participação, pulverizando a sua mensagem, urbanizando o acesso a essa mensagem, democratizando esta conversa em lugares onde era um terreno fértil para essas sementes serem plantadas, que é no coletivo dos jovens, é na cultura, é na arte. E, bom, a gente vê o reflexo disso, então, 20 anos depois. 20 anos depois, onde os artistas... que é a tua pergunta, se apropriaram desta crença, este conceito define quem eles são, não o que eles defendem. Sim. E aí, se eles abrirem mão disso, é um convite muito sério a ser adulto, porque é ressignificar o que você representa. Não é, eu acredito nisso. Eles não acreditam. Claro que não. Eles não acreditam, eles são pessoas inteligentes. Até porque eles vivem o capitalismo. Exato, mas eles são aquilo. E aí, abrir mão daquilo que define a tua identidade, aquilo custa muito caro. Então... essas pessoas preferem enganar a si mesmas a vida toda do que confessar que estão sendo roubadas, ou pior, que são cúmplices deste crime, fazendo o seu trabalho, que é ludibriando quem não tem o capital cognitivo, quem não tem o capital intelectual de fazer a conta. Então, quando a gente escuta de um William Bonner, de um Tony Ramos, de uma Angélica, de um Huck, que são pessoas que nós nos abastecemos por gerações através da tela, elas estavam dentro da nossa casa. Sim. Quando a gente escuta que preto é branco,
Opa, talvez preto seja branco. Que 2 mais 2 é 5? Talvez 2 mais 2 seja 5. E que a trans é mulher? Exato. Exatamente. Então, tudo é muito difícil. Quando alguns têm um QI muito baixo, muito pífio mesmo, e quando outros recebem muito para ludibriar quem tem o QI baixo. Então, que a gente faça a nossa parte. E o digital veio num contraste para isso. Porque, antes era apenas a TV. Agora, cada um tem o seu palco na palma da mão. E existem influenciadores que têm muito mais audiência que artistas, que atores. Sim. Claro. Vide Firmino Cortada, meu cliente. Vide a Morgana Klein, que esteve aqui, que foi quem me indicou. Até mesmo eu tenho mais seguidores que muitos artistas globais, tenho mais visualizações que muitos artistas globais. E a nossa parte é justamente gerar este impacto. Sim. Pulverizando a mensagem. E acho que até tem uma outra coisa, porque assim, o artista, o ator, ele geralmente ele recebe um papel e ele dá vida àquilo. O influenciador, ele tem que criar o papel para depois traduzir aquilo, para apresentar aquilo, para vender aquilo de certa forma, para expor aquilo de certa forma. Então, é muito difícil alguém que passou a vida inteira sendo mandado ir lá e falar assim, agora você tem que falar o que você pensa, porque ele tinha que agradar patrões. Exato. É isso. Caraca, é realmente isso. Você era Atrofiou. Você era contratado para isso. Vamos dar uma pincelada rápida. Cinema. O que a gente tem visto, essa farra de cinema nacional? Legal, cara. Eu sou ator, eu acho maravilhoso que o cinema nacional esteja ganhando cadeirinhas ali no Oscar, indicações. Eu acho que isso, para a cultura como um todo, independente se foi uma conquista da esquerda, da direita, de um empresário, dono do Itaú, ou de um coitado, de um ator, ou de qualquer pessoa, isso é uma vitória para a cultura. No longo prazo, isso é bom para o Brasil. Mas os filmes que vieram antes, né, um filme que botou a gente no mundo foi Tropa de Elite, que era um filme que expunha toda essa lixeira que a gente viu o Brasil desdobrar. E olha que engraçado, esse filme é o quê? 2007? Cara, olha quanto tempo. Olha quanto tempo. E você pega e assiste aquele filme agora e fala, nossa senhora, que atual, né? Que atual. É atemporal, esse é o muito. sistema brasileiro. Totalmente, não mudamos nada de lá para cá. Inclusive, talvez acho que estejamos um pouquinho mais para baixo, né? Porque agora está cada vez mais nítido, as pessoas... A gente viu aquilo exposto, na hora a gente conectou pontos, porque tinham vários personagens que eram, né, completamente linkáveis, vamos dizer assim, com figuras públicas, inclusive jornalistas, como retrata lá aquele ator gordinho, que eu acho ele uma figuraça. Eles puseram tudo, a gente viu, tiraram o pano, e aí tá todo mundo de novo, uau, que incrível, que maravilhoso, que não sei o quê. E vendendo um discurso que, cara, vários prêmios, vários Oscars foram ganhos por ficção ou por histórias realmente de valor, sem partidos políticos, sem guerra política, sem ninguém ficar lá esperando, né? Inclusive o último, quando o Wagner viu que não ganhou, né? Deu para ver que a garganta inchou, né? Falou, nossa, eu vou voltar com todo o meu discurso fora direita para casa. Então, é um papel a que se presta tão tosco, porque eu acho que isso é palco para a cultura, não é palco para a batalha política, não é palco para levantar uma bandeira do teu político de estimação. Até porque tudo isso daí esses carinhas vão mudando, né? Daqui 30, 40 anos já morreu toda essa galera, a gente já está com outras ideias, outras cabeças. É uma guerra midiática, com certeza, porque existe uma ilusão de frequência. Tem muita gente, e principalmente a gente vê no pessoal mais velho, os grupos de WhatsApp da família. Nossa, você viu que está acontecendo tal coisa? Não, isso chama ilusão de frequência. Ilusão de frequência. Caramba. É ilusão de frequência e existe um complexo chamado Complexo Baader-Meinhof, que é de um grupo que nasceu na Alemanha ali, se não me engano foi um pós-guerra, 60, 70, que era um grupo revolucionário, mas eles fizeram um trabalho de mídia tão bom que parecia que eles eram imensos. E não eram tipo 6 pessoas na cabeça do grupo e eles eram, assim, eles fizeram um barulho, mas na prática
Não era uma grande revolução, não era nada muito grande. E daí derivou a ilusão de frequência, que é quando a gente escuta 3, 4, 5 pessoas falando ao mesmo tempo, ou vê um veículo de comunicação jogando aqui, o Instagram, o grupo da família, você fala, nossa, você viu como está acontecendo? É. Como tinha aquela época atrás. Você viu que estão pagando para brasileiro morar em Portugal? Lembra que todo mundo viu isso? Facebook, Instagram, grupo da família. Aí uma vez eu tava viajando com um amigo, ele falou, você viu isso? Eu falei, cara, onde você vê essa merda? Ai, no Instagram. Eu falei, dá um Google aí pra ver se tem alguém pagando você pra ir morar lá no Velho Mundo. Não tem. Eu falei, então, porra. Eu falei, para de passar pra frente informação que você não sabe se é verdade. Então a gente tá vivendo muito isso. As pessoas elas estão comprando a notícia e elas estão vendendo sem nem saber se é verdade. E a nossa política está crescendo aí. Obama já foi eleito nesse pé, Trump foi eleito por aí, Bolsonaro, Lula e todos daqui para frente serão. A política pode ser presencial, pode ser o boca a boca, pode ser eventos, pode ser Instagram, pode ser grupos de WhatsApp, pode ser massas de disparos fake, como a gente já escutou. E isso serve para ambos os lados, É. né? Eu trabalho com marketing e dentro do marketing existe um botão de emergência chamado Gabinete do Ódio. O nome é bem intuitivo, mas basicamente não é para promover o ódio. A intenção não é essa, é para desmantelar o ódio. E é amplamente utilizado dentro da seara política. Cada político tem o seu gabinete do ódio, onde eles utilizam para desmantelar imagens que foram criadas pelo adversário, ou imagens reais mesmo, ou para promover algo positivo a seu favor. E então isso ressoa muito com isso que você trouxe da frequência, como é? É o complexo Baader-Meinhof ou ilusão de frequência? Ilusão de frequência. Quando aquilo é repetido inúmeras vezes, eu sempre trago para os meus clientes, olha, para a tua mensagem ser fixada, não adianta fazer um vídeo muito bem feito, um post muito bem feito, você vai ter que repetir em constância e quantidade, porque o cérebro humano aprende de duas maneiras, ou por alto impacto emocional ou por repetição. É difícil a gente promover alto impacto emocional diante de tanto estímulo, então vamos repetir, Sempre. e essa mentira, se repetida várias vezes, se tornará verdade. Exato. Então, maravilha. A política é muito pendular, onde a gente vê o mundo indo para a direita em prol da economia, depois que a esquerda viveu uma pujança olhando para tudo que não era necessário, e depois desta construção de política econômica interessante da direita, o mundo pende para a esquerda, onde então olha-se para a inclusão e para a democracia e para a pluralidade, diversidade, e isso acontece a vida toda. A minha postura é a seguinte, de novo, um belíssimo foda-se, nenhum governo é bom, ninguém está vindo me salvar. Eu venho de uma família abastada que me deu tudo. Eu não tive vontade de nada, necessidade, então, muito menos. E a minha família me explicou uma coisa muito visceral, que é uma dos pilares que me rege. Olha, tu gosta dessa vida? Legal. Tem que ter dinheiro. Caso tu não tenha entendido, tudo isso aqui custa alguma coisa. Alguém está pagando por essa brincadeira. Para pagar, para ter dinheiro, tem uma forma. Duas, a forma do petista e a nossa. Nós trabalhamos. Então, você vai ter que baixar a cabeça e trabalhar. A cada 4 anos vai trocar um ananá lá na TV, que é uma figurinha, que ele está sendo manipulado por várias pessoas que estão atrás. Como a gente não tem acesso àquilo, de novo, foda-se. É importante que você continue trabalhando. Trabalhe. Você tem que trabalhar. Exato. E aí, quando eu fui entrar na... ambos são horríveis. O de esquerda, vertiginosamente pior. Deixa eu fazer de novo pelo corte desse podcast que vai ser bom. Ambos os governos são horríveis. O de esquerda, vertiginosamente pior. Quando eu entrei dentro, né, que pleonasmo legal. Quando eu entrei na seara da internet, isso foi muito esquisito para minha família. É uma família muito tradicional, muito conservadora. Gado, soja e trabalhar. É isso que a gente entende. E aí, de repente, eu vou fazer vídeos para a internet? Como assim?
Por quê? Se tem esse estigma de que a internet devolve rápido, não é? Que você vai enriquecer, vai estar andando de Ferrari Em um ano. em um ano, super nossa, rápido. É, como se fosse assim, fácil. Bom, isso é uma tremenda imbecilidade, né? É um veículo que acelera, torna processos mais céleres, mas ainda assim requer que a gente siga sobre os mesmos ditames que a humanidade se debruça há séculos. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Dedicação, E disciplina. continuar trabalhando. É. E continuar trabalhando porque a sorte que eu tive de ter 200 mil seguidores aconteceu de um dia para a noite, depois de 10 anos produzindo conteúdo. A sorte de poder ter espaços em podcasts aconteceu do dia para a noite, depois de 10 anos produzindo conteúdo. A sorte de poder ir para a Áustria, para a Austrália, para Portugal, para Guatemala, para Nova York, para Las Vegas a trabalho, aconteceu do dia para a noite, depois de 10 anos produzindo conteúdo. E 10 anos, então foram o quê? 2 trocas e meia de governo? Sim. O que é que mudou para mim? Talvez algumas coisas tenham me exigido um pouco mais de esforço, meu poder de compra tenha diminuído um pouco, mas por rico, a gente sempre tem poder de compra. Sempre tem dinheiro se continuar trabalhando. Então, assim, qual é a postura política? A postura política é seja rico. Pare de ser pobre. Invente uma forma de fazer dinheiro. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, exatamente. O Karnal, ele fala, né? Sorte é o apelido que o vagabundo dá, o esforço que ele não faz. Isso. Boa. E sobre Tropa de Elite, né? Puta, filmaço. Muito bom. O 1, o 2. O 3 já é meio merda, né? Eu acho Te que lembra o do dois 3? ali. Eu nem lembro do Tem 3. Tem 3, acho que tem um 3, pelo amor de Deus, gente. Eu usei muita droga na adolescência, então faço não, mais não, sinapses, Não, acho talvez. que não tem. Tem o segundo, que aí ele vira o secretário de segurança. Então um é muito bom. O 2 já não é mais tão bom. Isso. Já deram uma amaciada Suavizado. ali. E eu acho que o efeito que aconteceu de anestesia social depois de ter desmascarado foi porque o Brasil é um pseudo-continente, né? Enorme. Temos 4 fusos horários, mais de 7 mil quilômetros de orla, de praia. Enorme. Acho que é o 5º maior país do mundo, algo nesse sentido. Aquilo aconteceu na bolha do Rio de Janeiro. Eu não vivo perto de uma favela, aquilo não é comigo. Eu acho que isso foi o que 90% da população brasileira pensou e sentiu. Isso acontece naquela loucura que é o Rio de Janeiro e não é na minha vida. Porque eu moro no Sul, eu moro no Norte, eu moro no Nordeste, eu moro em Goiás, eu não moro no Rio de Janeiro. Isso é lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é outro lugar. Não, mas lá é a distribuição da sua riqueza da minha vida. É aquilo que está acontecendo. E teve agora, né? Faz o quê? Um ano que aconteceu... A visita do Papa, do Príncipe? Não, o que foi? Teve um... Chamaram de massacre que aconteceu Teve mesmo. agora recente. E só pra você ver o nível da loucura. Tem um amigo meu que mora em Botafogo. Mandei mensagem... Mora em Botafogo não, mora em... Botafogo. Mandei mensagem pra ele, chama Guilherme. Falei, Gui, e aí, cara? Como é que tá, né? Tipo... Falei, aqui tá sossegado. Falei, mas... E esse quebra-pau e tiroteio, não sei o quê? Falei, cara, é só lá na Zona Norte. Cara, se no Rio o povo não sentiu acontecendo no Rio, que dirá no resto do Brasil. Imagina. Até porque, que nem você falou, né? A gente estava comentando mais cedo Curitiba, né? Eu não sou daqui, eu vim pra cá, eu estava no Rio de Janeiro antes. Cara, quando você chega aqui... É outra realidade. Não, cara, eu não vou falar assim... teve um cara que falou pra mim, num traslado de aeroporto, pegou e falou, aqui é a favela. Do Rio de Janeiro, de Curitiba? Eu não lembro, acho que era o Parolim. Que é o que passa ali pelo aeroporto. Aqui? Isso, uma favela. Porra, irmão, sério? É engraçado, né? Sério? Porque assim, parece, pra quem já viu o pior, parece que é muito pouco. Mas é como eu falei, não tem como você colocar todo, né? Se no Rio de Janeiro você já não sente o mesmo impacto por regiões, que dirá num Brasil desse tamanho. Estrutural. Tudo muito estrutural e cultural daquela região. Sim. Curitiba vem numa constante de governos de direita, ou hoje também temos essa dicotomia da extrema direita, assim como o Paraná. Então isso é tudo muito cultural, assim como Santa Catarina, Florianópolis. E aí a gente vê o contraste com o primo pobre, Porto Alegre. O antro da esquerda, uma cidade destruída, em processo de favelização
Total. astronômico. Gente, eu fui pra Porto Alegre, eu fiquei chocada. É com a apavorante. cidade. Eu falei, gente, Porto eu achava que Alegre era é uma cidade Gente, uma cidade velha, toda... abandonada por Deus. Mas ela caiu praticamente num Gente, eu fiquei penhasco há coisa do chocada. que uns 8 anos. E aí Que foi vertiginosamente. a cereja do bolo foi a enchente, né? Que hoje você vê eu aí fui 2 antes ainda. anos depois, ainda os prédios com a marca da sujeira da Nossa, água, assim, olha. é tamanha desistência de si mesmo, porque é cultural, aquilo vai pegando. Eles se importam com o quê? Inclusão social. Aí vai tentar todo mundo na merda. Todo mundo vai estar incluso junto na merda. Vamos pegar esse exemplo ali, que nem você falou da enchente, né? O que eu já vi no... Aqui em Curitiba. Acho que você estava na Fórum ainda, quando teve uma enchente, que aí uma chuva de granizo que destruiu o telhado de uma... De umas casas. Tinha uma moça que trabalhava com a gente na faxina Eu lembro. e destruiu o telhado. Cara, a gente foi atrás para comprar telha para tampar o telhado daquela senhora. Foi a Michelle que trabalhava com a gente, tomou a iniciativa e tal. Cara, as telhas estavam custando, era coisa assim de 10 vezes o valor. Por quê? Um canibalismo. Pô, eu entendo oferta e demanda. Eu tenho empresa faz, sei lá, 13 anos. Eu entendo disso. Agora, quando você vai e olha para os Estados Unidos, furacão, é época no ano. Não é vai um ano, pula outro. É época no ano, furacão vem, destrói um monte de coisa. O povo não tem isso. Não é que eu aumento o preço. Não, a gente se junta e se ajuda. E quando veio Porto, eu falo que caiu até um pouquinho antes da enchente, a cidade, porque eu abri empresa lá, e eu fui uma vez para visitar, estava mais ou menos, uns anos depois eu falei, gente, o que aconteceu? Tipo assim, 60 usuários no meio de uma praça durante o Faixa de dia. Gaza. Loucura. E aí a gente abriu empresa, tal, pegamos uma região ali melhor, tocamos. E aí quando teve a enchente, a gente tinha empresa lá, a gente tinha funcionários lá que ficaram ilhados durante um tempo. Cara, e todo mundo que eu escutava falando, cara, primeiro, o próprio governo desviando mantimento, as coisas, algumas instituições desviando e vendendo. É uma loucura. Foi Cara, uma loucura. um negócio insano, cara. Eu me envolvi, eu morava em Passo Fundo e nós angariamos 4 caravanas de caminhonete de 4x4 que foram até as regiões, como se diz? Dava para chegar ali, a periférica, né? Periféricos a Porto Alegre, exatamente. Porque foram muito mais atingidas que Porto Alegre em si, inclusive, porque foram completamente destruídas. Sim. E daí reforça-se a defesa à iniciativa privada, porque nós víamos a iniciativa, a via pública criando burocracias, enquanto as pessoas, os animais morriam de fome, doentes, de sede, uma loucura. E aí você tinha que preencher formulários, você tinha que aplicar, você tinha que passar por vistorias. Insano. Insano, Mas é o que insano, aconteceu com insano. Os caminhões que estavam indo, que paravam os caminhões. Isso. Porque daí também... Prendia a carga, é loucura, cara. E aí olha o poder do digital. Entendeu? Eu adoro esse tipo de desafio. Eu adoro. Aí eu fui pro digital e falei, pois olha, vamos lá, vamos gravar tudo então. Aí pegava o nome das pessoas e filmava as pessoas. O que tu quer que eu faça mesmo? Tu quer que eu pegue isso, leve para outra cidade, de lá num centro de distribuição, eles vão trazer para cá? Perturbados, né? Vocês estão percebendo que isso não faz o menor sentido? Tu, enquanto tu está me dizendo isso, tu está replicando o que alguém te mandou dizer, tu está entendendo o que tu está me dizendo? Não, minha vida, eu vou passar. Eu e essas 14 caminhonetes 4x4 de pessoas que prosperaram na vida privada. Se tu quer nos parar, talvez tu nos pare embaixo dos pneus. O que não vai ser muito interessante. Então, entende que isso... Aí tem que tratar essa galera assim. Aí tem que fazer um pavonismo da arrogância que o dinheiro pode te promover. É assim, não... Tu é da prefeitura? Puta merda, sinto muito. Eu vou passar, tá? Eu vou passar, porque tem gente morrendo ali, ó. Tu consegue enxergar ou o teu cargo público não consegue te permitir isso? A minha mãe é funcionária pública, né? E ela é um estranho no ninho. Uma mosca no leite. Dentro daquela loucura... Eu trabalhei, eu sou formado em Direito, fui estagiário dentro de órgãos públicos e eles passam por uma espécie de doutrinação, eles entram numa psicopatia simbiótica que é quase sindrômica a doença que eles têm. Desde prefeitura a fórum. Sim. É algo chocante. Por isso que eu sempre falo, olha,
A única coisa que essa galera faz bem é receber o dinheiro do Estado, porque é chocante. E na enchente a gente viu isso muito evidenciado. Mas você vê que é cultural, porque e acho que a gente entrou nisso falando da cultura, né? Porque com certeza quem te barrou não era um funcionário alto. Era um pau-mandado, vamos dizer assim. Que esse cara, ele não conseguiria ser corrompido, é tipo assim, meu, como que eu vou deixar um cara que tá trazendo carga, que tá trazendo ajuda? Como é que eu vou fazer esse cara fazer esse rolê? Tipo, é meu povo que tá morrendo ali. Yeah. Então, assim, se eu recebo essa ordem de cima, o cara de cima não devia nem ter coragem de passar isso por de baixo, porque ele vai falar, cara, não tem sentido ali, tem parente dessa pessoa que eu tô pedindo para fazer um controle de acesso. Porque quem tava ali fazendo o controle de acesso era pau mandado. Uhum. Entende? Sabe, é a cultura como um todo. Ela começa ali na escola, ela vem nesse crescimento de assistencialismo, ele vem nesse crescimento de, olha, existe uma cavalaria, enquanto que nem você falou, de onde você nasceu e da onde eu nasci, eu tenho vários parentes, minha mãe, minha tia, minha madrinha, minha prima, um monte que vieram do funcionalismo público, como professora, como diretora de escola, todo mundo na parte de educação. E, cara, a gente sempre cresceu falando assim, não tem cavalaria. Não tem cavalaria. Você precisa de um tapinha no ombro? É esse. Acabou. Não tem ajuda, não tem. A tua família trabalha 8 a 10 horas por dia, todo dia. Todo mundo tem 2 empregos, todo mundo... movimento. Todo mundo trabalha para o Estado, trabalha, cara, mas leva chocolate, faz chocolate à noite, leva para tentar vender para complementar a renda. Tipo, não teve ninguém assim, tipo, de alto escalão ganhando rios de dinheiro fazendo 3 horas por dia. Então a gente cresceu nessa. Ninguém vem te salvar. Aprenda a nadar. Uhum. E aí, quando você vê essas coisas acontecendo, essas catástrofes, você fala, pô, o coitado do pau-mandado, ele tá fazendo uma merda gigantesca, porque ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele, coitado, é um ignorante, é um leigo. E o de cima tem um poder, porque sabe Deus por que ele acha que ele tem poder. Porque também deve ser um outro ignorante, também deve ser um leigo, que o cara tá lá, tipo, olha, me deram um martelinho, eu bato e mando os outros. E aí a gente faz o quê? A gente perde de ajudar quem está precisando. Porque de catástrofe a gente está forrado nos últimos 10 anos, né? Sim. Uhum. E vai a tendência cada vez aumentar mais, né? Por esse galope aí do mundo. Mas para mim isso é muito nevrálgico. Eu estava lá, nós nos envolvemos, aquilo aconteceu a 1 hora de distância da minha cidade. E foram semanas, meses de envolvimento, de trabalho. Meu Deus... E o aquecimento global, hein? Vou trocar de assunto, porque isso pra mim me tira do meu eixo falar de Big Brother. Ah, você sabe, né? Quem ganhou, você sabe. A menina gritona, não é? Aquela que grita lá, aquela menina esquisita, aquela garota, Ana Paula. Isso. Ana Paula. O público decide ou é conduzido? Pra mim faz a menor diferença. O que me chama a atenção é que o pai da menina não morreu uns 2 dias antes. Acho que 3 dias antes. Que loucura, não é? Você não acha estranho ser televisionado e não, tipo assim, abra a porta, deixa você... Você não acha estranho a menina ter ficado lá? Eu acho estranho tudo. Eu escalaria o muro. Eu achei estranho quando o menino passou mal e os outros não podiam sair para socorrer. Eu achei aquela coisa mais bizarra do mundo, tudo gravado, cara. E aí o problema da pobreza. A pobreza é a mãe de todas as mazelas humanas. É a mãe da ignorância, da avareza, da vulgaridade, da violência. O Big Brother é pelo quê? Dinheiro. Claro. A fama vai ser pelo quê? Consequência. Pelo dinheiro. Tudo vai levar ao dinheiro. Exato. Quando o dinheiro se torna este Deus, sacrifica-se tudo. Sim. Pudor, personalidade, velório de quem te colocou no mundo. Caraca, sacrifica-se tudo. Por isso a gente precisa se esforçar ativamente, altivamente, todo dia para ter dinheiro. E poder comprar essa dignidade de falar para a produção de um programa, olha, abra essas portas, exploda-se este programa. Meu pai morreu, eu estou indo para o velório. Mas é que também, né, se expor a um Big Brother, tu tem que ter algum problema de personalidade. Tem que ter alguma coisa contigo, de ir lá e participar daquele negócio. Você não iria? Jamais, jamais. Uma vez os meus amigos me perguntaram, cara, tu seria perfeito pro Big Brother. Eu falei, imagina, eu 10 horas de pé por uma Fiat Toro. Me segura. Não, vou ficar 10 horas de pé por uma estrada, uma Fiat Strada, um Kwid. Meu Deus, eu prefiro levar um tiro, tomar uma antitetânica. Jamais É iria. quase igual.
É mais ou menos a mesma coisa, não é? Não iria. Se eu fosse, eu tenho certeza que ou eu sairia na primeira oportunidade, ou eu ganharia, com toda certeza. Porque eu tenho opiniões fortes, eu as sustento. Infelizmente, essas opiniões são contrastantes com o posicionamento político do programa. Então, mesmo que eu quisesse ir, eu acho que não seria bem recepcionado. Você já ia... Eles iam te tirar. Pode ser, Mais né? ou menos Pode aconteceu ser. com o Jonas, né? É. Foi meio que... Cara, claro, eu acho que, né, pelo que a gente via, assim, eu não assisto também, né? Mas a gente, como eu acompanho muito redes sociais, eu vejo as notícias, né? Inclusive, igual eu ouvi a da Ana. Então, se você vê por merecimento, quem merece é quem vai lá, aguenta mais as provas, não quem é mais pobre, ou quem... Enfim, ela ganhou porque, não sei, não consigo entender. Eu acho que é tudo manipulado, tá? Sabe que eu Porque adorei desde o ver? início... Eu adorei ver ontem um post no Instagram que era bares em Curitiba para você assistir. E eu entrei nos comentários e eu amei. E eu Pra pensei, assistir o Big meu Brother? curitibano fazendo jus tinha. a sua fama de pessoa elitizada. Acho que tinha uns 7 bares, né? Tá E aí zoando. os comentários Eu lembro eram que assim, ó, James- me segura. Não, eu com certeza eu vou. É satirizando. Tirando Olha lá, puta merda que eu vou ir assistir o Big Brother num bar, numa terça-feira, né? Eu vou trabalhar, vou descansar, eu tô nem aí Final pro de Big Brother. Copa do Mundo? Eu pô. amei a Tudo sessão bar, de né? comentários. Eu amei a sessão de comentários, ela me satisfez. Ela pensou, escolhi a cidade certa pra morar. Curitiba é a cidade certa pra morar. Olha a cultura das pessoas cagando pro Big Brother. Que loucura. Foi incrível isso, foi incrível. Eu acho muito estranho. Eu achei um negócio. Aconteceu dois falecimentos, né? Nessa reta final aí do Big Brother que eu vi. Eu vi por consequência, né? 2. O irmão do Tadeu, que é é o que verdade. apresenta, o Oscar lá, Schmidt. É verdade. E aí eu vi o Tadeu falando, apresentando, né? Mas na minha cabeça o Tadeu ele é um apresentador, ele é um cara contratado para entretenimento, ele não é um participante que tá ali, né? Desculpa, mostrando a bunda para ganhar dinheiro. Então ele é um cara contratado, ele tem contrato. E eu achei fenomenal, assim, tipo, o discurso dele sobre o irmão, assim, visivelmente emocionado, mas aquela coisa do... Eu vim aqui fazer meu trabalho, sabe? Achei surreal, pavoroso, assim, você se coloca na mesma situação, eu tenho irmão ainda que mora longe, cara, você passa um filme na cabeça e fala, meu Deus, coitado desse cara. E aí depois eu vi a situação da Ana? Dito acústico. Com o pai. E aí, cara, me lembrou daquela prova que o cara caiu, porque passou mal, e o resto da galera, ei, acorde. Eu falei, cadê aquele instinto natural de quando, né? Tipo, alguém caiu perto do seu lado, você, opa, vem aqui que eu te ajudo. Não, mas é que tem muitas regras. Né? Cadê? Eles Então, não mas querem. não Não, é pra você importa, a ver. regra é coisa de Horrível, gente, é horrível. de humano escrevendo, Horrível. entendeu? É a mesma coisa você falar assim, ó, existe uma lei que você não pode ajudar uma senhora se ela cair. Sim, Não, existe, mas o eu Big vou... Brother é a expressividade, a tangibilização dos valores invertidos. exato. Não é esquisito? Você achou estranho isso também? Ou coisa só da minha cabeça? Porque eu falei isso pra uma outra pessoa e ela falou, não, mas é normal, é a prova, eu Porque também não pode, faria. Né? Aí eu fiquei meio... Tentei entender o lado. E cada não vez, eu não consegui. sei se é porque o nível de consciência do mundo está melhorando. Eu acho E eu que acredito nisso. Eu acho que sim. Ou realmente as pessoas estão muito mais loucas, mas cada vez as edições parecem mais assustadoras. Sim, é o ca... Não, é. Parecem pior. acontecendo Não, cada vez coisas mais chocantes. Agressão física. É tentativa de estupro. Alguém morreu e foda-se. O cara... Você dando pum na cara do outro e achando Agora a normal. menina fez um negócio, colocou... Eu vi na notícia, como é que era? Milena fez um suco, um chá, um frango. suco de Gente, ovo, isso é motivo de casca de ovo. discussão. É uma coisa que pode matar, intoxicar. Isso aí tinha que ser expulso. Eu fiquei chocado com isso. Eu vi essa E aí a notícia gente pensa, também. bom, as pessoas estão sendo televisionadas, elas sabem disso, elas vão fazer um loucura. filtro que... Se aquilo é o filtro que elas estão Ela utilizando fez para e estar... serviu pros outros. E isso deixou na geladeira para as outras pessoas E o povo consumirem. da produção Eu não acho fez que nada. não chegaram a tomar. Eu não sei. Alguma coisa Eu não assim. sei, eu Mas realmente não vou além da também página não 2 ali dos recortes do TikTok. Mas teve essa... Mas teve, inclusive, isso. O Big Brother há muito tempo deixou de ser... Na verdade, né, o que é? Ele é representatividade da vida É real. o formigário que a gente fazia na escola. Bom, exatamente. E é aquilo que tem acontecido na vida real, inclusive, né? Tá tudo muito invertido, os valores estão esquisitos.
a gente assiste, há quem dá palco, há quem não, enfim, Mas eles que não bom. estão... É um The Sims bugado, né? Isso, é é uma falha na Matrix aquilo lá, é uma falha na Matrix. Acho que está com os dias contados, hein? Eu tenho essa sensação, onde que perde cada vez mais a interessância naquilo. É. Não, e a maioria das pessoas que você conversa, elas já falam, eu não assisto isso é uma porcaria. Você até, né, elas acabam sendo te julgando. Será que você não... assiste? Mas será que não é porque a gente também tá na nossa bolinha? Porque... Mas eu acho que não, Gui. Eu Ah. acho que existe a geração que... Hoje a gente está numa geração que as pessoas estão pensando mais no futuro, quem sabe? E eu acho que elas fogem um pouco disso, da Globo. Claro, é o que você falou. Tem essa mais bolha. estímulo. Tem mais estímulo do que a... Aí, É. para onde que eles vão? Para as redes sociais. Aí consome por isso. Isso, acabam consumindo mais aqui. Né? Interessante é que Big Brother surge pautado no livro 1984 de George Orwell. Né? Mas você não assistia antigamente? Muito. Assistia, eu muito. amava. Amava. Entendeu? Então, é porque foi Mas é que acho que as mudando. primeiras edições... Eu lembro que o primeiro reality que eu assisti era o Casa dos Artistas. Isso, que foi a Bárbara. Cara, era interessante de uma Legal. certa forma, mas porque Legal. acho que a gente não tinha visto. E acho que o critério era um pouquinho mais selecionado. Porque eu também entendo. Pensa como você, como dono do programa, você fala, eu quero isso aqui bater no pico de audiência, eu quero corte pra caramba, moendo na rede social. Cara, vamos pegar essa pessoa e colocar Vamos aqui. focar aqui, Vamos colocar tá? essa pessoa que ela é Prostituir maluca. cada vez mais isso aqui. Vamos colocar isso aqui que é psicótica. Vamos colocar isso aqui que tem problemas. Realmente, ela precisaria estar Tudo fazendo... muito maquiavélico pela audiência, não é? Exato. Você não... Agora, ser a pessoa que se expõe a isso... Porque o programa, ele tá no game dele. Ele tá no Certo. game... Exato, exato. Você ser a pessoa que se expõe a isso... O que isso significa? Ou ainda ser a pessoa que vive isso do lado de cá? Não, pior ainda, né? Porque por mais Que se interessa por se ver, interessa né? verdadeiramente, A vida que da pessoa. vota. Você fala e você vai... Vota. Nossa, que vota deve ser complicado. Que vota, Que vota gente. é- Para pra pensar. Vamos fazer um exercício aqui um pouquinho? Ai, tá lá, abriu a votação, vou votar. Para que existe O isso. que você Existe. ganha, né? Se o É. cara ganhar, o que Existe você vai mesmo ganhar? isso. Mas você vê, ó, não teve aquele... ganhar Não alguma teve coisa o... Eu não lembro qual que era o nome em português do Squid Game lá. Do jogo... Do... Round 6. Não tinha nome em português, né? Em inglês era Squid Game, em português era Round 6. Aquele coreano. Dos caras que tinham Eu lembro, a eu máscara. conheço esse programa. Então, era uma série. Também era um reality. E os caras que entravam lá era gente endividada. É, Eles tá faziam- vendo? É isso E aí eles topavam se envolver, não sabiam que iam matá-los, Matá-lo. né? E acho que, de certa forma, dá para ser uma analogia, né? Porque como que essa pessoa sai com um estereótipo que foi criado enquanto ela estava lá dentro? Nossa. Como que ela sai tendo essa visão que o mundo concebeu dela e ela esbarra na rua e as pessoas vão ter aquele rótulo delas? Ela tem pouco a perder, eu acredito. Será? Assim como um endividado. Ou psicologicamente? Porque psicologicamente todo mundo tem bastante para perder, né? Ou não? Tu sabe que tu tem. É. Tu sabe que tu tem. Talvez essa pessoa não saiba. Talvez a vida seja tão escassa. Talvez seja tão esburacada a construção psíquica, emocional, espiritual. Não tenha cálcio de nada, não tenha coisas importantes a preservar. Porque eu acredito, eu acho... Eu não sou ingênuo de imaginar que, por exemplo, se eu estivesse exposto, eu seria incorrompível, inquebrantável. Não. Com certeza eu estaria sob as mesmas condições e psicótico tal qual todas aquelas pessoas que estariam lá. Eu penso assim, ó, eu acredito que é muito difícil um político honesto. Mas eu acredito que existem vários candidatos honestos. Sim. Me perguntam muito porque eu falo de política e toda vez que eu abro caixinha de pergunta, me perguntam: já pensou em se candidatar a algum partido já? E aí, recentemente eu respondi que sim, muitos partidos já me prospectaram e eu não falo isso com muito orgulho. Até porque eu sei dos meus defeitos, conheço os meus pecados, já entrei em termos comigo mesmo, sei que eu não sou uma pessoa com princípios, valores fortificados o suficiente para perpassar por este mar de incentivos e convites a se corromper de uma forma que eu não vá perder a mão. E assim como um alcoólico, por exemplo, eu sei o limite de exposição que eu devo ter, que eu posso ter. E eu não estaria a fim de fazer isso comigo e com a nação, né? Com o dinheiro público, com o erário. Até porque eu tenho aversão, repulsa de político de carreira.
aquela pessoa que fez do poder a sua noção de Ganha-pão. existir, É. né? A busca pelo poder, a sua força motora, ela já foi corrompida muito antes de se dar conta. E quem vai pagar a conta somos nós por isso. Então, a avareza, esses pecados capitais que são constituintes do ser humano estão presentes em todos nós. Acredito que para evitar isso, o político deveria ter essencialmente duas coisas. Primeiro, e muito importante, mas não o mais importante, currículo acadêmico. Deveria ter um papel que legitime que essa pessoa tenha o mínimo de capital cultural, simbólico, cognitivo, que ela tenha alguma chancela, que ela se dedicou a algo, que ela está formada, ela está paramentada com uma ferramenta. Porque entrar na faculdade não é o desafio. O desafio é sair dela, né? Se dedicar 5 anos, estudar, debruçar e fazer o que tem que ser feito. E mais importante, o político deveria obrigatoriamente ter logrado êxito em construir algo na sua vida privada. Na sua empresa, ter prosperado para si, para os seus, gerado renda, empregado pessoas, para então poder ir retribuir, Exato. contribuir com a vida pública, com a comunidade, daquilo que ele amealhou para si, agora ele vai devolver um pouco para o mundo. Caso contrário, para mim, sabe que soa tocar punheta com o pau do outro. Eu vou lá, vou brincar de ser empresário do país, da cidade, nem que seja. Não, e você vê muitas pessoas que elas entram ser candidato porque elas assim, tipo, eu não tenho o que fazer, não consigo ganhar dinheiro, nada dá certo, eu vou me candidatar. E ganha. E tá lá. E Você ganha. fala assim, Não, você é não porque- consegue entender como que uma pessoa dessa tá lá. A pessoa, ela é, às vezes, até esses ex-artistas. Mas a Ana Paula é algum cargo político? Eu acho que eles estão querendo. Não, acho que agora ela já foi. Acho que ela já foi. Se não me engano. Meu Deus. Salvo engano, acho que ela já foi. Você sabe que teve uma vez que a gente estava discutindo muito de um negócio de uma empresa daqui de Curitiba que a Poli falava que era super legal, lembra? E eu, pô, é bacana, a ideia é linda, mas é um negócio que não funciona. E foi uma empresa que teve, assim, um sucesso midiático, que foi comprada e depois foi descontinuada depois de pouquíssimo tempo. Sim. E eu falava muito assim, cara, eu já tive, sei lá, 10 CNPJs, 6 negócios físicos ali de mão na massa, alguns digitais. E, cara, eu olhava assim e falava, essa conta não fecha. O negócio é lindo. Uau, que ideia, maravilhoso, papapá. Você conversa com 10 pessoas. Quem consome esse tipo? Ninguém. O público é A+. Você conversa com 10 pessoas no A+, ninguém. Mas todo mundo já conhece, já ouviu falar da empresa. Mas você é cliente? Não sou. Aí você começa a falar, pô, que legal, né? Aí você faz comparativos com o que a empresa vende, com o que o concorrente, né, pseudo, vende. Não fecha a conta. Com as margens, não fecha a conta. E aí é o que eu falo, e você trouxe isso. O político tem que ter construído alguma coisa. Do contrário, a ideia dele é maravilhosa. Mas na prática, nem toda ideia bonita tem retorno. E quando a gente fala de Estado, precisa fechar a conta. Senão o imposto aumenta, porque quem vai ter que pagar é quem contribui. Então isso... a conta estourou? Rateia com quem paga. E aí a gente vê o quão fácil é empreender no Brasil, né? É muito fácil. Realmente, o imposto é coerente. Tranquilo. Com tudo que a gente recebe. A mão de obra é qualificada. Extrema? O cliente é fiel, a concorrência é leal. Não, né? Realmente, empreender no Brasil é uma coisa de louco. É um esporte de alto risco. É uma coisa de louco. Infelizmente, a gente, quando é picado por esse bicho, não tem mais volta atrás. Eu prefiro também levar um tiro do que não trabalhar em causa própria, porque é apaixonante trabalhar para si, consigo. Poucas pessoas conseguem sustentar o comprometimento que deve se ter consigo. Muitas pessoas conseguem acordar cedo, bater ponto, usar uniforme, ser o CLT premium para o patrãozinho, mas quando a história é para trazer essa energia, esse entusiasmo para si, isso esmorece, e o meu convite sempre é não abandonar-se. Adultos não podem se abandonar. Crianças podem ser abandonadas, adultos não, porque têm pernas fortes, eles conseguem se sustentar. Agora, empreender no Brasil é uma cruz que a gente opta por carregar e precisa se empenhar em
com muito entusiasmo em aprender a carregar esta cruz cada vez maior e não se livrar dela. Eu acho que o grande erro de muitos empresários é buscar se livrar da cruz. Eu quero empreender, eu quero me livrar disso aqui. Não, tu tem que pegar ela com vontade aquela cruz e buscar ter cada vez mais robustez, mais envergadura, mais musculatura de sustentar aquela cruz. Mas você não acha que às vezes é porque em certo momento a gente cansa de tanta... Porque não é uma porrada de um lado só. Não Não é a muito pelo porrada do contrário. cliente, não é a porrada da diversidade, de um cenário econômico. É uma porrada do governo e é uma porrada do funcionário. Você não acha que isso impacta muito, de muita gente tá olhando, por exemplo, para negócios que envolvem menos colaborador? Vamos lá, né? No Brasil, o empresário Colaborador. No Brasil, o empresário é um herói conveniente e um vilão obrigatório. Exato. Todo dia. Ele está Perfeito. trabalhando dentro dessas duas nuances. 32,5% de imposto. Meu É uma Deus. loucura. Isso é é uma cortar loucura. na carne. Nossa, Mão de mas obra saber da totalmente existir. desqualificada, mal intencionada. Eu sou completamente pró-empregador. Completamente pró-empregador. A mão de obra, além de mal qualificada, é mal intencionada. A gente vê isso no lastro dos processos da Justiça do Trabalho, onde também demoniza-se o empregador. É. A concorrência é muito desleal, prostitui preço, prostitui tudo, mas a gente tem que compreender que eles também estão dispostos ao mesmo cenário. Só, às vezes, eles são burros demais para ver que a conta não vai fechar. Se ele continuar fazendo assim, vai sacrificar a mim e a ele. Mas às vezes eles estão começando, então eles estão num regime de imposto diferente, eles estão com uma estrutura mais enxuta, então às vezes eles conseguem brigar em preço. Só que daqui a um ano eles estão no mesmo jeito do que aqueles caras que eles estão sucateando o preço. Mas daí o cliente não está disposto a pagar o valor que você cobra, que você merece, e às vezes muito que precisa para manter aquela operação funcionando. Né? E aí o que se faz? Se busca soluções. Acho que esse é o verdadeiro senso de empreender. Se busca soluções. Tem que ter um certo gosto de levar porrada de tudo que é lado. Tem que ter um certo prazer nisso. De desafios. De desafio. De encontrar solução dentro da crise. Porque senão qual é a outra opção? CLT? Concurso público? Que era o que a gente conversou aqui o tempo todo. São duas saídas. Antigamente as pessoas pensavam, né? Galeão e Cumbica. Boa. Porque não tem, cara, não tem. E assim, o que a maior parte dos... E olha que curioso, né? Curitiba, a gente vive um pleno emprego já tem muito tempo. A nossa taxa de desemprego ela é inferior a 4%. Então, o pessoal aqui escolhe trabalho. Essa mão de obra desqualificada que você falou. Eles escolhem. E ainda isso dificulta muito. E as entregas, elas precisam ser muito grandes. E o produto de qualquer empresário é muito caro, porque a maior parte dele é carga de imposto. E se não é o imposto, é o imposto sobre imposto. Não, pagar imposto. É a gasolina. Aí é um papo que rende. É a gasolina que a pessoa pega e fala assim, dane-se que aumentou a gasolina. Eu não tenho carro. E a sua comida chega no mercado voando, por osmose, tapete mágico, né? Não como dólar. Come pasto, né? Isso. Realmente Exato. Mas sabe o que é? Mas Aí a gente fala da ignorância. consciência de classe, né? Da Consciência de ignorância, classe. Você fica... E aí, muitas vezes, então as críticas, você não tem consciência de classe. Mas é claro que eu não tenho, eu não preciso ter. Eu não preciso ter, quem tem que ter é pobre. Pobre tem que ter consciência de classe, de que tem que se matar trabalhando. Mas a escala tem que se matar trabalhando. O Henrique tá dizendo que pobre tem que se matar trabalhando, sim, porque não tem outra forma de ganhar dinheiro e sem dinheiro não tem como trocar a tua vida. Mas é que você nasceu numa bolha de privilégios, mas me deixa na minha bolha, não me tire dela. Construa a tua própria bolha. E muita gente constrói as bolhas. Modele. Faz com os teus recursos. O ator principal da sua vida. Exatamente. Né? Seja você o quê? Você quer depender do governo a vida inteira? Mas eu não Bolsa gosto Família. de fazer isso, eu não gosto. Bom, rico faz o que gosta, pobre tem que gostar do que faz. Tem que encontrar uma forma de gostar do que faz. Ou se não, se... É muito por aí. Não, mas é legal. É legal o que você colocou, porque assim, realmente, né, o pobre pode ficar criticando, né? Quem tá numa situação de sobrevivência, ele pode criticar quem ele quiser. Só que ele não vai morrer.
o objetivo do assistencialismo é te manter respirando. Isso. Mas Meu ele Deus. não é te tirar dessa realidade. Não é consertar o teu telhado. Não. Não é melhorar um pouquinho a vida do teu filho. Não é te dar uma assistência médica um pouquinho melhor. Ah, mas tem um SUS... É ótimo, ele tem várias coisas incríveis. Mas tem coisas que às vezes você ia querer muito resolver do seu jeito, com o seu cartão de crédito. Então, eu acho É um que prazer que não volta. isso que tu falou é assim, o assistencialismo ele é legal, mas eu não sei se ele quer que você evolua. Eu acho que ele quer te manter respirando. Eu acho que ele é um aparelho. Ele precisa de você. É só um aparelho para te manter ali sobrevida, vegetando. E sobre as saídas, né? O aeroporto. Mudar-se de país. Pô, eu sou muito patriota. Eu já conheço 37 países, já morei em 4 países além do Brasil. E não consigo vislumbrar uma vida sem ser no Brasil. Tom Jobim tinha uma frase, me ajuda. Provavelmente vocês já ouviram uma frase. Ela é sobre o Rio de Janeiro e o Nova York, é o contraste. Se Nova York é uma merda que funciona. Não, como é que é? Vamos achar. E Rio de Janeiro... Ele fazia uma mescla de uma cidade para outra. É uma frase que ela fecha assim, o nosso podcast de uma forma maravilhosa, de entender que a gente está diante desse cenário e qual vai ser a nossa contribuição para o macro. Não, o macro é muito grande para o micro, para a nossa vida. Qual é a frase? Faça o teu, né? Fale, foi você que Vamos lá. pediu. Morar em Nova York é bom, mas é uma merda. Morar no Rio é uma merda, mas é bom. E esse é o Brasil. É isso aí. O que a gente faz com isso? Acompanhe nos próximos capítulos. Henrique, muito obrigado pela sua presença. Cara, foi um papo muito, muito bacana. Muito profundo. Exato. Eu gostei. Eu acho que é disso que as pessoas precisam um pouquinho mais, porque de raso a gente já tem essas coisas que vocês assistem na TV aberta. Exatamente, foi um prazer, foi muito legal. Essa mesa realmente hoje testemunhou um papo de qualidade. Fico feliz em contribuir, fico muito feliz pelo convite, contem comigo. Legal, obrigada. Show de bola. Vapsa, olha, comida a vácuo, tá? Agora é nosso parceiro aqui do podcast. Esse que eu vou dar para você experimentar. Caralho, Cara, se soubesse não tinha nem almoçado. Ai, muito picadinho fácil de de carne com fazer. arroz e feijão. Não, e deixa eu te falar a parte legal da Vapsa. Seguinte, isso aqui tem carne de verdade. Se você olhar, uma coisa que é bacana, se você olhar nos ingredientes ali, ele tem pouquíssimos ingredientes, tá? É só o essencial, não tem conservante, não tem nada. E o que eu achei incrível na Vapsa é que você tem proteína fora da geladeira. Isso. Então, Precisa manter na geladeira. existe uma linha para restaurante, isso aqui é uma linha de casa, dá uma refeição, você tira ali, faz rapidinho, leva coisa de 2 minutos no micro-ondas e é uma baita solução para quem, né, como eu, que mora sozinho, né, ou para quem tem família, compra bastante Vapsa. O Henrico vai ficar muito feliz. Henrico, obrigado, tá? Adoramos. Quero agradecer a Fuso pelo meu look de hoje. Você viu que hoje eu vim chique, Sim, né? sempre Vim alinhado, combinando, né? Eu e o Gui, a gente nem faz. Não, a gente não se combina, tá? Nada. Assim, vamos mudar o look. Não, mas Simbiótico. sempre dá certo. Se há meses. certo. Funciona. São lindos, muito Funciona. elegantes, hein? Você viu que chique? Chiquérrimo. O meu da IAM Story. Obrigada, Amanda. Ana Paula Venante, que está aqui, né, desde o início com a gente, produzindo, sempre me deixando mais bela, cabelo, deixou aqui, ó, os meninos também. Você viu? Os meninos, Olha só, elogio, fomos promovidos gente. agora, hein? Olha, elogio. Para que eu ainda sou jovem, pelo amor de Deus, não, que a gente que é viado, a gente envelhece 2 vezes mais rápido. Eu entro em crise existencial em 2 palitos aqui. Se vocês começarem a falar de etarismos. Loyola, nosso fotógrafo, filmmaker e cientista político de boteco. Brincadeira. O Loyola não bebe, então... todo final de programa o Loyola ganha um título. E tem sempre a ver com o papo. Isso. Né? O Kleber, o D2, obra-prima. Obrigado, galera, e até a próxima. E até a próxima. Tchau.